Convidar o nosso querido Augusto para chegar aqui à frente, ele já está chegando. Como é que está, querido? Tudo em paz? Os irmãos já conhecem o nosso seminarista Augusto. Nosso seminarista Augusto está estagiando aqui na nossa igreja, já caminhando aí para assumir a liderança da juventude de nossa igreja, tem estado aí aos sábados com a nossa juventude, esteve hoje pela manhã já lecionando a juventude também. Ele perguntou até que horas que eles queriam ter aula, eles falaram até meio-dia. Aí ele foi generoso, ele foi até 11h59, não é mesmo? Então foi bom demais, a turma aí está aprendendo mais da palavra de Deus também juntos, foi uma bênção. E hoje nós convidamos o Augusto para pregar, para que a igreja conheça um pouquinho mais nosso querido Augusto. Estamos aí já no final desse mês, passou muito rápido, já logo a igreja já vai tomar a sua decisão final e logo nós vamos ver o que Deus está confirmando aí. E depois, logo no comecinho, já no mês que vem, o pastor Silas está indo para um novo ministério. Então vamos ver o que o nosso Deus tem de forma completa ali para a liderança da juventude da nossa igreja. Então nós estamos muito contentes, muito gratos ao nosso Deus por estar trazendo Augusto aqui com a gente e queremos ouvir de Deus, queremos ouvir a palavra de Deus, sabemos que Deus vai usar de forma especial o seu servo também e nós vamos agradecer. Vamos orar pela vida do nosso querido Augusto. Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito, Pai, na vida e através da vida do Augusto. Deus, aqui no nosso meio, servindo ao Senhor, já edificando as vidas, já aproximando as vidas, conhecendo, ó Deus, a nossa juventude, a nossa igreja, e que o Senhor continue, ó Deus, falando, fazendo, ó Pai, como aquela mensagem, Deus, que nós não esquecemos sobre fé inabalável, que ouvimos, ó Deus, recentemente através do Teu servo, e nos ensinou tanto, Deus, e nós queremos continuar aprendendo, ó Pai, através daquilo que o Teu Filho vai, ó Pai, como instrumento, se colocando nas Tuas mãos, e o Senhor que é o restaurador, esteja, ó Pai, usando esse instrumento para a restauração das nossas vidas, para servirmos, para sermos esses instrumentos também na restauração de outras vidas, para a tua honra e glória. Obrigado, Deus, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. É uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez. Essa é a segunda oportunidade que tenho de trazer a palavra de Deus aqui com os irmãos. Mas não é a segunda vez que estamos juntos, né? Estamos já há algum tempo aqui nesse processo de nos aproximarmos, de nos conhecermos mais. Queria dizer, em meu nome e da minha esposa, Aline, que a gente está muito feliz de estar com os irmãos. Tem sido um tempo muito precioso, muito generoso de Deus na nossa vida. A gente vem com a proposta de ensinar, de compartilhar, mas a verdade é que nós é quem temos recebido, nós é quem temos sido primeiramente abençoados pelo Senhor, né? Eu gostaria de dizer que assim, cada irmão que até agora, né, com um abraço, com um sorriso, com um aperto de mão, nos recebendo nas suas casas, alguns irmãos queridos têm nos recebido nas suas casas, que nós estamos tendo um tempo muito feliz junto com os irmãos, está sendo muito bom, e gostaria de agradecer à Igreja do Senhor por nos receber e por nos ensinar também o que é ser igreja, que esta igreja continue a cada dia crescendo nesse mesmo espírito, de compartilhar o pão, de sentar à mesa, de sorrir, de abraçar, de dizer que é especial, porque nós como corpo de Deus, às vezes a gente peca em não dizer para o outro o quanto ele é importante na nossa vida. E desde o dia que nós estivemos aqui pela primeira vez, nós temos nos sentido como pessoas especiais, primeiro para o Senhor e depois diante dessa igreja. Nós queremos retribuir todo esse amor para os irmãos também.
que vocês possam receber essa palavra, ela é de todo o nosso coração. Nós gostaríamos, de começar essa mensagem orando, falando com Deus, mais uma vez. Fecha os teus olhos, querido, nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Deus, nesta noite mais uma vez. Senhor, o teu nome já foi exaltado nesta igreja nessa noite. O teu nome já foi bendito, Senhor, porque o teu nome é bendito para todos sempre. Mas mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui no teu altar, ó Deus, para te render graças. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. E obrigado, Pai, porque sabemos que ainda há muito mais que o Senhor pode fazer por nós. Obrigado pelo sacrifício na cruz de Jesus. É por este motivo, é por este sacrifício que hoje nós podemos ousar ter esperança. É por este motivo, é por este sacrifício que hoje nós podemos ter vida e vida abundante. Nós louvamos ao nome do Senhor, que o Senhor fale conosco nesta noite, que nós possamos sair transformados, edificados para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Bom, meu querido irmão, como o pastor falou, na primeira oportunidade que a gente teve juntos, a gente falou um pouquinho sobre fé, o texto de Hebreus, muito conhecido dos irmãos, e eu quis continuar nesta mesma linha, mas não foi algo que eu decidi, foi algo que Deus decidiu por mim. Então eu orei e falei: Senhor, o que o Senhor deseja falar? E o Senhor falou comigo: continua aquela mensagem que você começou aquele dia, porque eu ainda tenho mais a dizer sobre aquela palavra. Então hoje eu queria te convidar, em primeiro lugar, a abrir a sua Bíblia. Esse não é o texto definitivo, é um texto introdutório de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13, nós já vamos fazer essa leitura. Mas o que mais me chama a atenção nessa leitura de 1 Coríntios é que Paulo, quando ele escreve esta carta a Coríntios, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, que antecedem essa leitura, sucedem essa leitura, Paulo, ele traz uma mensagem sobre os dons espirituais, os dons aos quais nós devemos buscar, ter e exercer na igreja, na casa de Deus. Só que, de repente, no capítulo 13 de Coríntios, Paulo, este mesmo Paulo, ele faz como se fosse uma pausa acerca destes dons espirituais, e ele começa então a falar, no verso 31 do capítulo 12, busquem com dedicação os melhores dons. Então ele faz uma pausa, é um abre aspas na nossa língua portuguesa, ele abre aspas e ele escreve então Coríntios 13. Ele fala: busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ou seja, os dons espirituais, que é exatamente o que Paulo está falando em 1 Coríntios 12 e 14, eles são interrompidos para falarmos sobre algo que é muito mais importante. E o que é esse algo? É o que está escrito em 1 Coríntios 13, 13, que nós vamos ler agora. Diz o seguinte o texto: assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Nós falamos sobre fé na primeira oportunidade que estivemos juntos, e nesta noite eu gostaria de falar contigo acerca da esperança. E adivinhe, qual será o tema da próxima mensagem, quando tivermos oportunidade juntos novamente? Será o amor. Para fecharmos esses três marcos importantes na vida do crente, este dom que Paulo diz que é muito mais especial, ele é muito mais importante do que o falar em línguas, ele é muito mais importante do que a profecia, ele é muito mais importante do que todas essas coisas. Ter fé, ter esperança e ter amor é a essência da vida de um cristão. E nós falamos sobre uma fé inabalável, e hoje nós vamos falar sobre a esperança. Ainda há esperança. Engraçado que Deus tem as suas ironias, e eu não combinei com o pastor Maurício, mas ele falou de esperança hoje pela manhã. Ele falou sobre a esperança para um casal que está de alguma forma
passando, por dificuldades em seu casamento, em seu matrimônio. Ele falou sobre isso, reforçou aqui. Você que não tem participado, venha participar. Nós temos aprendido muito com essa ministração pela manhã. E aí, eu comecei a rir aqui pela manhã, porque eu falei para a Aline, virei para minha esposa, falei, Deus tem um jeito engraçado de trabalhar. Porque o pastor falou sobre esperança e Deus colocou fortemente esse desejo de falar de esperança no meu coração durante essa semana. Então eu louvo ao Senhor porque Ele conduz as coisas, é Ele quem nos dá essa direção. E acho que a primeira coisa que vem à minha cabeça quando a gente pensa em esperança, é quando a gente para pensar, como falar de esperança no tempo em que temos vivido? Como falar de esperança quando o noticiário só nos traz notícias ruins? Como falar de esperança quando temos ao nosso redor pessoas doentes, pessoas enfermas, fisicamente e espiritualmente? Como falar de esperança quando nós, dentro de nós, temos tido muito mais desesperança do que esperança? Como falar de esperança quando nós olhamos as notícias e vemos uma guerra que dura mais de um ano entre Rússia e Ucrânia? Como falar de esperança para aqueles que perderam seus parentes na Covid? Como falar de esperança para aqueles que estão à beira de uma separação? Como falar de esperança para aquele que recebeu uma notícia de que talvez o seu tempo esteja próximo de acabar? Como falar de esperança para uma igreja que muitas vezes tem se prostituído na rua? Uma igreja que tem sido vendida, um evangelho que tem sido jogado às traças, tem sido humilhado e pisoteado por aqueles que não têm o amor da palavra de Deus, por aqueles que usam o evangelho como uma desculpa esfarrapada para suas próprias conquistas pessoais. Como falar de esperança num mundo tão caótico? É difícil a gente ter esperança quando a gente olha ao redor e parece que as circunstâncias que estão cada vez mais nos cercando são cada vez piores. Cada vez em que olhamos, o cenário parece que vai a cada dia se aproximando mais e mais do fim. Você tem tido esperança no seu dia a dia? Quando você olha para a tua vida, quando você olha para a tua família, quando você olha para a igreja do Senhor, quando você olha para o noticiário, para as redes sociais, para a internet, quando você olha para o lado, você tem tido esperança? Você acredita de alguma forma que Deus está fazendo algo? Você consegue ver a mão de Deus? Você tem essa dúvida? Eu queria te dizer que você não é o único. Há um profeta que também teve essa dúvida. Um profeta menos falado, talvez menos conhecido, é um profeta menor. O nome dele é Abacuque. Nós vamos falar, eu peço para que você abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler toda a história de Abacuque, mas não poderemos ler os 3 capítulos pelo tempo que nós temos. Mas nós vamos passear por alguns versículos dessa história. Então, como eu disse da primeira vez e repito, fica com o teu dedo esperto, porque a gente vai navegar um pouquinho aqui em Abacuque. Abacuque, só para que você entenda, que você conheça um pouco, caso você não se lembre da história, Abacuque é um profeta do período pré-exílico, do reino de Judá. E Abacuque está sofrendo naquele momento, onde ele tem esta revelação, e ele escreve, então, a sua profecia. Ele está sofrendo porque o seu povo já havia sido assolado pela Assíria por muito tempo. Por muito tempo. E finalmente o seu povo conseguia se libertar da Síria e estava então caminhando para as mãos da Babilônia. O que é ruim pode sim ficar pior. Essa era a situação de Abacuque. Era assim que ele se sentia. E neste livro, meus irmãos, nós vamos encontrar nesses 3 capítulos do livro de Abacuque, do profeta Abacuque, basicamente 2 queixas do profeta, 2 respostas que vêm de Deus e uma oração final, que é o que fecha esse livro. A primeira queixa de Abacuque nós vamos encontrar em Abacuque 1, de 1 a 4. Vamos ler juntos. Acompanhe comigo essa leitura.
Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todos os lados. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Neste primeiro momento, nesta queixa de Abacuque, nós vemos ali no verso 1, que Abacuque ele tem uma advertência. O que é essa advertência que o texto diz? A advertência é como se fosse um fardo. Ele recebe essa mensagem, ele prevê que a Babilônia vai tomar mais uma vez eles serão cativos, e ele tem essa mensagem, essa advertência, e essa advertência atemoriza a mente de Abacuque. Abacuque fica em estado atônito. Você começa percebendo nos versos 2 e 3, que ele está questionando de forma desolada: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por socorro? Até quando você vai ficar olhando as coisas acontecerem e não vai fazer nada? Nós já fomos destruídos, vamos ser destruídos novamente, e o Senhor não vai fazer nada. Essa é a queixa de Abacuque. No verso 4, nós percebemos como um sentimento de desesperança completo. A fala do profeta é: por isso, ele define isso, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Sabe o que estava acontecendo ali naquela situação? No reino de Judá, era o reinado de Jeoaquim, que não foi um bom rei para aquele povo. Haviam muitas injustiças sociais acontecendo. Os tribunais, onde as pessoas levavam as suas causas, eles eram corrompidos com propina. Isso parece alguma coisa familiar? Será que em nossos dias isso acontece? Havia situações de injustiça social, de fome, de perversidade, de maldade. Um povo idólatra que abandonava Deus por qualquer pedaço de qualquer coisa. E ele está ali revoltado, indignado com o que está acontecendo. E ele fala: olha, Senhor, esse é o cenário que está na minha frente. E para piorar, o Senhor ainda vai mandar a Babilônia para vir acabar com a gente já está destruído. E aí, acompanhe comigo agora nos versos 6 a 11, o Senhor vai dar a primeira resposta a Abacuque. Ele diz: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todos das cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ele vai a Deus com toda a sua desesperança, com tudo aquilo que ele está sofrendo, e Deus basicamente diz para ele, em resumo desse texto que acabamos de ler: eu vou trazer o povo babilônico em domínio sobre vocês. Deus ouve a queixa de Abacuque e dá como resposta a ele: sim, eu vou trazer o povo.
Peraí que no ao vivo acontece alguma coisa. Foi? Eu vou trazer e pronto, final. Imagine, ele recorre a Deus e Deus diz para ele que sim, aquilo que ele estava com medo de acontecer, aconteceria. Agora, meus irmãos, não quero deixar a barra de Deus suja com você nessa noite. Por que Deus não atende de imediato, de pronto, aquilo que Abacuque está ali se queixando? Porque aquele povo, meus irmãos, aquele povo já vinha há muito tempo desobedecendo a Deus. Aquele povo já vinha ao longo de anos e anos e de gerações e gerações, entristecendo o coração de Deus com a sua idolatria. Todas as vezes que Deus mandava um profeta para dizer para aquele povo se arrepender e se voltar a Ele, aquele povo se voltava de novo para os seus costumes pagãos e para a sua idolatria. Não foram poucas as vezes que nós vemos isso. Se você quiser se lembrar de uma história, Moisés vai falar com Deus para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, volta e encontra um bezerro de ouro. E tantas outras passagens em que nós vemos que o povo, na primeira oportunidade, Abacuque 1, de 12 a 13, e depois 2, verso 1. Abacuque 1, 12 a 13. Segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podeis tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele não se contenta com Deus dizendo: vou trazer juízo sobre a Babilônia e ponto final. Ele volta a questionar. Ele volta a dizer: mas Senhor, o Senhor não é bom. O Senhor não é aquele que odeia a maldade. Faz alguma coisa, Senhor. Faz alguma coisa. E além de questionar, ele ainda fala: olha, eu vou ficar aqui de sentinela. Usa aquela expressão, né, da guarda. Eu vou ficar aqui de sentinela e eu vou aguardar até o Senhor me responder. Enquanto o Senhor não me responder, eu vou ficar em posição, aguardando uma resposta. É interessante que nesse texto, ali nos primeiros versos que nós lemos, o 12 e o 13, ele, na primeira queixa, ele não reconhecia o juízo de Deus. Mas quando Deus explica para ele sobre o juízo, e ele fala: olha, eu vou fazer o juízo e ponto final, o tom de Abacuque já muda. Ele já fala: não, tudo bem, Senhor. Eu entendi que nós merecemos esse juízo. Mas eles são piores do que nós. O Senhor vai trazer juízo para nós com alguém que é pior do que nós? O Senhor vai mesmo fazer isso? E aí ele questiona e espera uma resposta de Deus. E essa resposta vem. Abacuque capítulo 2, versos 2 e 3, 14 e 16. Abacuque 2, versos 2 e 3, 14 a 16. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá
e não se atrasará. Mas a terra, 14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. É interessante, porque aqui, nesta segunda resposta do Senhor, o Senhor diz para ele: ainda que demore, espere e certamente virá. O que o Senhor está dizendo para Abacuque é: Abacuque, eu ouvi a sua queixa, e a resposta para essa desesperança que você está vivendo, ela virá. Só que ela não virá quando você quer. Ela não virá agora. Ela não virá imediatamente. Não vou ler com os irmãos pelo tempo que nós temos, mas se você puder, faça essa leitura na sua casa. Em Esdras, capítulo 1, nós vamos descobrir o que acontece 70 anos depois. 70 anos depois, nós temos em Esdras, capítulo 1, o relato desse povo voltando do cativeiro babilônico. Aquilo que Deus disse em Abacuque, que poderia demorar, mas que ele deveria esperar, porque certamente aconteceria. A resposta para a sua desesperança, ela viria, mas não no tempo dele. Ela de fato aconteceu. E é interessante porque nos versos 14 a 16, nós vemos que aquela maldade que Abacuque questiona, mas Senhor, o Senhor vai nos punir com alguém que é pior do que nós, ela não fica impune. Deus fala para Abacuque naqueles versos que a maldade da Babilônia seria castigada. Olha o que o texto diz: beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Então toda aquela glória que a Babilônia teria sobre o povo de Judá, em algum momento da história, e aí nós descobrimos que 70 anos depois, ela seria derrubada, ela seria derrotada. Querido, eu gostaria de caminhar com você mais um pouco agora no terceiro capítulo de Abacuque, para que você tenha a visão completa deste livro. Terceiro capítulo de Abacuque, nós vamos ler apenas os versos 16 a 19. E aqui, depois desse diálogo entre Deus e Abacuque, Abacuque faz a primeira queixa, Deus responde, Abacuque faz a segunda queixa, Deus responde. Finalmente, Abacuque ora. Abacuque 3, 16 a 19 diz: ouvi isso. Ouvi isso é o recado que Deus tinha acabado de dar a Abacuque, de que sim, no tempo certo as coisas aconteceriam. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça. Tranquilo. Aquele homem que estava num processo de total desesperança, agora ele está tranquilo. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. O verso 16 diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Quando Abacuque ouve sobre esta vingança de Deus sobre a Babilônia, o íntimo de Abacuque estremece. Ele começa a se lembrar de todas as canções e histórias do passado em que Deus
deu a vitória para o seu povo, como Deus deu a vitória para o povo no Egito, sobre Faraó. E ele começa a perceber que aquele cenário de desesperança onde ele estava vivendo, ele estava crendo num Deus que já havia feito muitas coisas pelos seus antepassados e que agora faria por ele e pelo seu povo também. O verso 17, ele mostra que Abacuque sabe o que vem pela frente e que não vai ser fácil. Quando ele fala, olha, mesmo que a figueira não floresça, e não havendo uva nas videiras, e todas aquelas coisas que ele diz, que todo mundo aqui conhece, porque tem até hino cantando sobre isso. Todas essas coisas, ó, mesmo que tudo pareça ruim, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Esses versos finais, o 18 e o 19, eles são bonitos porque eles nos ensinam que mesmo com as circunstâncias estando muito ruins, mesmo com Abacuque sabendo que a resposta para sua queixa não viria de imediato, mas 70 anos depois, ainda assim, este homem, ele passa a ter mais uma vez esperança. Ele crê que aquele Deus pode o levar a lugares altos. E com isso, meus queridos irmãos, com a história de Abacuque, eu gostaria de rapidamente dividir 3 lições que aprendo eu e gostaria que você pudesse compartilhar desse aprendizado comigo nessa noite, sobre a história de Abacuque, sobre a desesperança e a esperança de Abacuque neste mesmo texto. Nós vemos um Abacuque que está completamente entristecido e revoltado nos primeiros versículos de Abacuque capítulo 1, e nós encontramos um Abacuque que diz que exultará e se alegrará no nome do Senhor, independentemente das circunstâncias no capítulo 3. Neste mesmo diálogo, este homem sai de uma situação onde ele está intimamente ferido e ele passa a andar em lugares altos. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de dividir com os irmãos nessa noite, a primeira lição que eu vejo nessa história toda de Abacuque, é que nós não devemos guardar as nossas desesperanças para nós mesmos. Nós devemos compartilhá-las com Deus. Nós não podemos nos contentar em sucumbir nas nossas próprias tristezas. Todas as vezes que nós vemos um noticiário e a notícia é ruim, todas as vezes que nós recebemos alguma informação que destrói o nosso dia, todas as vezes que nós olhamos para um cenário e nós nos sentimos desesperançosos com aquilo, o que nós precisamos fazer foi o que este profeta fez. Nós precisamos correr para Deus. Nós precisamos compartilhar com Deus. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Quando você se sente sem direção, quando você se sente perdido, quando você sente que todo o cenário ao teu redor ele está desmoronando, para onde você corre? Para onde você tem corrido? Se não for para o Senhor, hoje o Senhor te convida a correr para Ele, a caminhar para Ele e para compartilhar com Ele todas essas desesperanças que estão afligindo o teu coração. Não permita que as notícias más deste mundo roubem a tua fé, roubem a tua esperança. Porque nós sabemos a quem nós servimos. E nós sabemos e aprendemos com essa história de Abacuque, que no tempo certo nós podemos esperar é que vai acontecer. Deus irá fazer o que Ele tem para fazer. A segunda lição que nós aprendemos juntos nessa noite é que em tempos de crise, nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Quando tudo parece ruim, eu e você precisamos nos lembrar, nos recordar de que Deus é o dono de todas as coisas. Ele tem o domínio sobre tudo, querido. Não somos eu e você.
Nós não temos a capacidade de dar respostas. Nós não temos a capacidade de prover a cura. Nós não temos a capacidade de dizer sim ou não, mas o Senhor tem. Ele tem a resposta final para as nossas vidas. Eu me recordo de uma situação na época da Covid-19, aonde o mundo inteiro entrou em desesperança. Nós olhávamos para um lado e não víamos solução, olhávamos para outro lado e não víamos solução. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam perdendo seus empregos, tinha gente passando fome. Muitos aqui com certeza perderam pessoas que amavam naquele tempo. Nós perdemos parte da nossa vida enclausurados dentro das nossas casas. Nós não podíamos prestar culto ao nosso Deus na igreja. A desesperança, ela tomou conta generalizadamente do mundo. E a resposta que nós precisávamos naquele momento, e que nós continuamos precisando ainda nos dias de hoje, é Jesus Cristo. Essa era a resposta que todo o mundo precisava. Nós clamávamos por uma cura, mas a cura já estava disponível para nós. Aquele que cura as nossas almas, aquele que cura as nossas feridas, aquele que é esperança para as nações, é Jesus. E naquele momento de dor, talvez muitos de nós não tenhamos corrido para Deus. Talvez muitos de nós tenhamos sentido que Deus não estava no controle de todas as coisas. Que nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas há um estudo que diz que naquele período, muitas pessoas abandonaram as suas igrejas. E eu não estou falando de não voltar a frequentar o culto depois que a pandemia acabou. Eu estou dizendo de abandonar a fé. Apostatar da fé. Se Deus permitiu que aquela situação acontecesse, então Deus não tem o domínio sobre todas as coisas. Há um entendimento na teologia que se chama teísmo aberto. O que os teístas abertos eles entendem? Que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, mas que o seu poder tem uma limitação. Então, quando chegam determinadas situações, Deus não pode fazer mais nada. Deus está restrito. Então, o tsunami que apareceu em algum lugar e que acabou com tudo, Deus não podia fazer nada a respeito. A Covid-19, a fome que passa pelo nosso país, Deus, infelizmente, Ele não tem nada a ver com isso, Ele não pode fazer nada. Querido, não seja um teísta aberto. Não seja alguém que limita o poder de Deus e que não compreende que Deus pode tudo. Deus pode fazer o que Ele quiser e quando Ele quiser e se Ele quiser. E talvez Ele não queira. E talvez você se sinta igual a Abacuque estava se sentindo. Ele leva uma queixa para Deus e Deus fala, eu vou executar o meu juízo e ponto. E você não pode fazer nada a respeito. Aprenda, até nesses momentos, a depender de Deus. A confiar e crer que Ele está no controle. Me diga, quem de nós não aprendeu a valorizar mais os cultos depois que a Covid foi embora? Quem de nós não aprendeu a valorizar o abraço, o almoço em família, o tempo de qualidade na igreja depois do culto, aquele cafezinho no final, que o pastor deve sempre insistir, irmão, vai tomar um café, vai dar um abraço, e às vezes você saía correndo. Talvez você tenha sentido falta disso quando você não podia estar na igreja. E hoje você tem essa oportunidade, sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Porque Deus permitiu que aquela doença fosse embora, e que em nossos dias nós voltássemos a viver um tempo de paz. Augusto, de paz? Meu mundo está caindo aí. Realmente, tem muita coisa acontecendo. Mas perceba que a atitude de Abacuque, quando ele entende o propósito de Deus, não é mais voltar a se lamentar. Mas ele passa a confiar e acreditar que Deus está cuidando de tudo. O terceiro ponto importante para mim nesse texto, e que é uma lição que eu gostaria que ficasse gravada no teu coração e no meu coração,
é que esperança consiste em esperar. Ter esperança exige de nós ter paciência. Exige de nós entender que é somente quando e se Ele desejar fazer. A prova do que eu estou te dizendo, não são palavras minhas, está em uma série de salmos, eu separei alguns para você se lembrar. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, 14. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 40, verso 31. A palavra de Deus está recheada de porções de esperança. E em quase todas essas porções de esperança, o verbo é esperar. A ação é de esperar. É de esperar com paciência no Senhor. A esperança, querido, ela não é minha e ela não é sua. Ela é a ação do próprio Deus em nós. É o próprio Deus quem coloca em nós esse sentimento e essa ação de nós entendermos que nós estamos ligados a Ele e que a partir deste momento nós passamos a esperar e a confiar todos os dias nele. Eu não sei qual é a circunstância que você tem enfrentado na tua vida. Eu não conheci ainda todos os irmãos para saber qual é a luta de cada um de vocês. Não sei o que te aflige. Eu não sei o que tem causado desesperança na tua vida, na tua história. Não sei. Mas o Senhor, Ele conhece tudo isso que acontece com você. E eu quero te incentivar a levar isso diante dEle nessa noite. A levar diante dEle, assim como Abacuque, suas questões, suas queixas. Pergunte ao Senhor. Não tem problema em perguntar. Senhor, o que está acontecendo? Me ajuda a entender. Porque eu quero estar alinhado contigo. Eu quero esperar com paciência no Senhor, mas às vezes eu estou tão míope, eu não estou enxergando o que está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me ajuda a confiar em Ti. Me ajuda a entender que o Senhor está no controle de tudo. E me ajuda a esperar em Ti. Para que eu possa ter esperança. Para que eu possa viver como alguém que tem esperança. Jó, capítulo 14, verso 7 a 9, diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Nós, como cristãos, temos a segurança de que mesmo que essa árvore seja cortada, ainda assim, ao cheiro das águas, ela pode brotar novamente. Ainda há esperança. Ainda há esperança para a nossa nação. Ainda há esperança para a sua vida, para a minha vida. Ainda há esperança para aqueles que estão afastados. Ainda há esperança para aqueles que não acreditam. Ainda há esperança para os casamentos destruídos. Ainda há esperança de que Deus irá fazer grandes coisas nesta igreja, através da sua e da minha vida. Ainda há esperança. Você crê nisso? Você tem esperança? Além desse recado pessoal, né, de não sei como está a tua vida, mas deposite no Senhor, a gente precisa se lembrar que como igreja de Deus, nós não somos um, mas nós somos um corpo. Nós estamos todos juntos e todos ligados. Se eu tenho esperança, mas o meu irmão não tem esperança, é meu dever
ajudá-lo nessa caminhada. É meu dever apoiar o meu irmão e falar: ei, querido, aonde é que você tem falhado? Deixa eu te ajudar. Você está com dificuldade? Deixa eu estar contigo. Isso é igreja. Isso é igreja. E isso é igreja porque nós somos o povo da esperança. Se nós não espalharmos essa mensagem de esperança, se nós não levarmos essa mensagem da boa nova, nós vamos nos perder durante o caminho. E a palavra de Deus, ela nos diz em Mateus capítulo 16, no verso 18, que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Elas não vão prevalecer. Essa igreja, ela precisa ter a esperança. E quando eu digo esta igreja, eu estou dizendo a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo precisa ter esperança no Jesus Cristo. Nós adoramos a um Deus que ressuscitou. Ele não está mais morto. A nossa esperança é o nosso Senhor. E se eu e você, que somos igreja de Deus, não tivermos essa esperança, como nós vamos levar a esperança para o mundo? Como nós vamos falar do amor daquele que nos chamou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, se nós mesmos não temos isso dentro de nós? É necessário que essa chama seja acesa na nossa vida. Eu gostaria, querido, de encerrar essa mensagem com uma última leitura. Eu comentei na primeira vez que eu estive com os irmãos que eu adoro passear pela Bíblia, né? Eu estou seguindo aquilo que eu falei, eu gosto bastante mesmo. Então, se você tiver com o dedinho esperto aí, abre em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa é a nossa esperança. Nós somos um povo que crê que o nosso Deus voltará para nos buscar. Nós somos o povo que acredita, que tem esperança, que quando o mundo diz não dá, a gente diz dá sim. Quando alguém fala não é possível, a gente diz é possível, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A nossa esperança é o nosso Salvador. Que quando as lutas da vida te cegarem, e elas tentarão, quando as dificuldades chegarem até a tua casa, quando as lutas te assolarem, quando os dias forem maus, quando o noticiário for péssimo, que você olhar para todos os lados e a desesperança chegar até a tua tenda, até a tua casa, lembre-se que a tua esperança é o teu Senhor. A tua esperança é aquele que virá para nos encontrar nos ares. E nós estaremos com eles todos os dias. O texto nos diz, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Consolem-se. Há consolo, há esperança para aquele que está ferido. Há esperança. Assim como Abacuque teve esperança de que o exílio babilônico teria fim, nós precisamos ter a nossa esperança de que Jesus Cristo voltará. Que essa seja a mensagem de esperança do Senhor para a tua vida e para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém.